O programa a seguir contém cenas de violência que podem não ser adequadas a todos os telespectadores. Assassinos perseguidores. Eles rastreiam o objeto de sua obsessão como um predador atrás da presa. Ela era muito especial. Eu não conseguia deixar. Amantes ciumentos. Conhecidos obcecados. Admiradores delirantes. Eu me lembro que cheguei a pensar, e se eu matasse? Exploramos as mentes de perseguidores que chegaram ao extremo, revelando seu lugar no índice da maldade. Existe uma escala para avaliar os atos de maldade. Dos que matam por impulso aos assassinos em série. Ela leva em conta crueldade, tortura e brutalidade. A criminalística agora tem uma ferramenta para medir o índice da maldade. Os perseguidores atacam em qualquer lugar. As mulheres são a maioria das vítimas. Uma entre 12 norte-americanas será perseguida durante sua vida. Nos casos mais extremos, a perseguição termina em morte. Em Los Angeles, Robert Bardo mata a tiros a mulher que ama. Eles nunca se conheceram. Em 1980, Mark David Chapman, um fã obcecado pelos Beatles, mata o ídolo da sua infância para que o mundo o veja. Richard Farley massacra 7 pessoas diante da mulher que perseguia há anos. E Gerald Atkins abre fogo contra pessoas que para ele estão sabotando seus planos de casamento. Mas a mulher que ele ama não sabe nem o seu nome. Os crimes são chocantes, sinistros, malignos. Mas nem todos os atos perversos são iguais. Hoje há uma escala com 22 níveis que decodifica o motivo, o método e a mente do assassino. Quanto mais hediondo o crime e mais racional o criminoso, mais alta é a sua posição na escala. O criador do índice é o renomado psiquiatra forense Dr. Michael Stone. O Dr. Stone explora os crimes e o passado desses assassinos para entender sua motivação para matar e usa sua escala para navegar pelas mentes dos perseguidores mais brutais. O perseguidor pode ser qualquer um, desde pessoas que conhecemos, que já amamos, até estranhos. Toda perseguição começa com uma fantasia que se torna obsessiva. Em resumo, a perseguição é um desejo incontrolável, algo potencialmente presente em todos nós. Mas o que leva alguns perseguidores a ultrapassar o limite? Por que a fascinação de Richard Farley se tornou mortal? Vale do Silício, Califórnia, 1988. Richard Farley está apaixonado por uma colega de trabalho chamada Laura Black, mas ela o rejeita continuamente. Após anos sendo perseguida, ela consegue uma ordem judicial. Ele fica furioso com a rejeição. Descontrolado, Farley vai ao seu local de trabalho e mata 7 pessoas. À primeira vista parece um crime passional. Mas quanto mais me aprofundo no caso Farley, mais claro fica que o crime foi premeditado. Não foi um assassinato em massa ocasionado pelo impulso, foi um plano arquitetado e provocado por um desejo mortal. 1984. Farley e Black trabalham na mesma empresa. Ele é técnico em computação, ela engenheira. Farley a admira de longe e tenta conquistá-la. Oi, Laura. Você está linda como sempre. Fico acordado à noite pensando em você. Ela rejeita seus convites, mas ele insiste. Ele se matricula na mesma academia, espia sua casa e fantasia que os dois formam um casal. Oi, Laura. Amor da minha vida.
Passei as últimas semanas refletindo sobre nosso relacionamento. Concordo que é estranho, mas mesmo assim, amo muito você. Ele a corteja com gestos doces. Propõem morarem juntos. E chega a se oferecer para comprar uma casa. No decorrer de 4 anos, ele envia 200 cartas. Perseguidores tendem a ser narcisistas e egocêntricos. Eles não só vão atrás da vítima, mas também procuram resgatar sua percepção do eu. Mas havia algo mais perverso e secreto sobre Farley. Ele sentia uma imensa necessidade de controle e poder. E isso fica evidente até mesmo em sua infância. Farley cresceu numa família com 6 filhos. Quando menino, era autocentrado, um traço comum em perseguidores. Ele se sobrepunha aos irmãos mais novos, talvez imitando o comportamento do pai violento. Quando adulto, ele sente a necessidade de dominar, espionando pessoas. Ele recolhe informações de inteligência para a Marinha. Espionar faz parte do seu trabalho e é uma tática que ele usa mais tarde para perseguir Laura. Quanto mais ela o rejeita, mais invasivo ele fica. Farley entra escondido em seu escritório, faz cópias das chaves de sua casa e deixa uma delas em sua mesa. Sua agressividade aumenta. Eu sei onde seus pais moram. Se você fugir, estou pronto para segui-la. Se você me irritar muito, sou capaz de matar para me proteger. E que se danem as consequências. Assustada, Laura o denuncia aos seus chefes e Farley é demitido. Mas ele continua atrás dela. Ela consegue uma ordem judicial contra ele. Impossibilitado de se aproximar, Farley surta. No dia 16 de fevereiro de 1988, Farley volta ao escritório com 7 revólveres e um rifle. Ele mata 7 pessoas e fere mais 4, incluindo Laura Black. Ela sobrevive. Farley acaba se rendendo. Pronto, ele foi pego. O que o torna mais violento que a maioria dos perseguidores não é apenas o fato de ter matado várias pessoas, mas de ter assassinado propositalmente gente inocente diante de Laura Black. Ele sabia que isso causaria muita dor e sofrimento a ela. Por causa da gravidade dos seus crimes, coloca o Richard Farley no nível 14 da escala. Este é o lugar reservado para egocêntricos que agem premeditadamente. Ele é um assassino que interpreta a rejeição como um grande golpe no ego e reage violentamente para resgatar a humilhação. Hoje, Richard Farley está no corredor da morte na Califórnia. Mas o que desencadeia a perseguição? E por que, às vezes, ela leva ao assassinato? Muitos dos casos de perseguição não são violentos. Apenas 2% deles acabam em morte. Mas quando isso acontece, qual é a causa? E por que o perseguidor fere a pessoa que ama? Algumas das respostas podem ser encontradas no modo como o cérebro responde à rejeição. Creio que a maior parte dos casos de perseguição ocorre no primeiro estágio da rejeição romântica, porque é nessa fase que você concentra a atenção, motivação e desejo. Alguns cérebros podem perder o controle e iniciar o processo de perseguição. A doutora Ellen Fisher, da Universidade Rutgers, está estudando como o cérebro reage à rejeição romântica. Sua pesquisa abre uma janela para as raízes neurológicas da perseguição e como a rejeição pode desencadear comportamentos extremos.
A rejeição é uma das experiências humanas mais fortes e tem consequências gigantescas. A pessoa luta contra um sentimento profundo de ressentimento, humilhação e vergonha. Experiências que impedem o cérebro de se comportar normalmente. Eu penso nela o tempo todo. Dói não poder vê-la. Eu faria qualquer coisa para tê-la de volta. Qualquer coisa. Você telefona? Sim. Só quero que ela fale comigo. Para o estudo, a doutora Fisher recrutou e entrevistou 15 indivíduos que acabaram de ser abandonados pelos parceiros. Aqueles que responderam estavam muito mal. Eram pessoas obcecadas com seus pensamentos. Seu cérebro havia sido sequestrado. Ficou obcecado por ela. Só ela me interessa. Para medir a força da rejeição, a doutora escaneia o cérebro dos indivíduos enquanto eles olham fotos dos ex-parceiros. Ela espera que as fotografias evoquem emoções, mas se surpreende com a raiva que muitos deles exibem. As imagens cerebrais mostram uma atividade intensa nas regiões que controlam as emoções, particularmente a raiva. Quando vi a fúria que alguns dos participantes expressaram, percebi que a raiva do abandono era uma reação muito profunda na maioria das pessoas. E que não conseguir o que se quer desencadeia de alguma maneira o mecanismo da raiva. Isso pode ser proveniente de um desequilíbrio hormonal que impede o cérebro de regular o desejo e as obsessões. Rejeições repetidas podem fazer com que este mau funcionamento do cérebro saia do controle, tornando o perseguidor cada vez mais determinado a conseguir o impossível, como um predador caçando a presa. Há vários tipos de perseguidores. Um dos mais irracionais é o que persegue celebridades. Aquele que está obcecado por alguém que nunca chegou a conhecer. Os assassinos perseguidores enganam. Eles vivem de maneira anônima e passam dias e noites tramando meios de conquistar suas vítimas. Talvez os tipos mais psicóticos sejam os perseguidores de celebridades, que vão atrás de pessoas que não conhecem. Como Donette Knight, que ameaça matar Catherine Zeta-Jones em dezenas de cartas. Numa das mensagens, ela jura que vai matar a atriz e dar sua carne para os cachorros. O motivo de Donette: ficar com o marido de Catherine, o ator Michael Douglas. Robert Dewey Hoskins é um doente mental sem teto que persegue Madonna. Ele invade várias vezes a casa da cantora. Sua missão: casar-se com ela. Talvez o mais terrível perseguidor de celebridades seja John Hinckley Jr., que não ataca seu ídolo, a atriz Jodie Foster, mas mira outras pessoas famosas para impressioná-la. Hinckley persegue Jodie durante 2 anos. Ele chegou a se mudar para Connecticut para ficar perto de Jodie quando ela estudava em Yale. Em 1981, ele consegue chamar a sua atenção ao atirar no presidente norte-americano Ronald Reagan. Senhor presidente! Uma viatura! Uma viatura! Rápido! Uma viatura! Reagan e 3 auxiliares são feridos. Geralmente, os perseguidores são socialmente desajustados e por isso procuram relacionamentos fictícios em vez de relacionamentos reais. Os perseguidores de celebridades acreditam que realmente conhecem suas vítimas. Parte de sua busca é saber tudo sobre elas. É assim que eles se sentem próximos à vítima e estabelecem uma relação com aquele estranho. Embora os casos de perseguição de celebridades virem manchete, eles são raros. Apenas 10% dos casos envolvem pessoas famosas.
Mas os números estão aumentando. Na nossa era midiática, perseguidores têm acesso a pessoas que não conheceriam de outra forma. Assim, hoje em dia, eles têm mais possibilidades de viver suas fantasias com elas. Um dos perseguidores de celebridades mais conhecidos é Robert Bardo. Preso no mundo televisivo, ele não consegue separar a realidade da ficção. Meu objetivo era iniciar um relacionamento com ela, porque ela parecia o tipo de garota muito acessível e vulnerável. Inocente, bonita. Havia algo muito especial nela. Eu simplesmente não conseguia deixá-la. Los Angeles, 1989. Robert Bardo assassina a atriz de TV Rebecca Schaeffer. Pouco depois, ele confessa o crime para a polícia. Ela não entendia que havia um fã capaz de morrer para conhecê-la. E que, por isso, alguma coisa ruim poderia acontecer com ela. Bardo perseguiu Rebecca durante 3 anos. Quando percebeu que não poderia tê-la, ele a matou a tiros. Por que ele destruiu a pessoa que adorava? A fantasia é o centro de toda perseguição. No caso de Bardo, as fantasias tomaram conta dele de tal maneira que ele não conseguia mais separar a verdade da ficção. Essa confusão o amaldiçoou durante toda a vida. Bardo é o mais novo de 7 filhos, mas passa a maior parte do tempo sozinho em frente à TV. Ela é sua válvula de escape para a desordem em sua casa e em sua mente. Sua família tem histórico de doenças mentais. Bardo é diagnosticado maníaco-depressivo. Sua depressão se manifesta na forma de automutilação e tentativas de suicídio. Ele é internado 2 vezes num hospital psiquiátrico, mas seus problemas não são examinados. Arizona, 1986. Bardo descobre a atriz Rebecca Schaeffer num comercial de TV. Especial sobre Rebecca Schaeffer. A atriz Rebecca Schaeffer... Em seu diário, ele escreve que os dois compartilham um laço único. Para sentir-se perto da atriz, Bardo lê tudo o que sai sobre ela. Ele grava todos os seus programas e escreve para ela diligentemente. Quando ela envia a Bardo uma glamourosa foto, ele se sente encorajado. Bardo vai de Tucson a Los Angeles 4 vezes na tentativa de vê-la no trabalho. Os seguranças sempre o expulsam. Ele volta para casa frustrado. Sua raiva cresce. O mundo imaginário de Bardo era tão ativo que ele realmente acreditava que precisava ficar com Rebecca. Em sua mente, Rebecca não era uma estranha. Para ele, suas vidas estavam entrelaçadas. Ele nunca poderia viver sem ela e a única maneira de ficar com ela era matá-la. Ele perde totalmente o controle quando vê Rebecca num filme erótico. Isso desencadeia sua raiva. Em sua mente, ela havia perdido a pureza, traindo-o. Por isso, ele a puniu. Julho de 1989. Bardo consegue o endereço de Rebecca e a mata a tiros. Ele foi preso e considerado culpado. Seu caso levou à aprovação da primeira lei contra a perseguição no estado da Califórnia. O Dr. Stone classifica Bardo no seu índice da maldade. Diferentemente de Farley, Bardo é psicótico e sofre de transtorno maníaco-depressivo. Esses fatores também ofuscam seu senso de realidade e a consciência de suas ações. Sua intenção era menos maldosa que a de Farley, e ele fez apenas uma vítima, enquanto Farley matou 7 pessoas. Por esses motivos, coloco Bardo abaixo na escala, no nível 6.
Quase 20 anos depois, o Dr. Stone conversa com Bardo, que está cumprindo pena de prisão perpétua na Califórnia. O Dr. Stone ouve a gravação de suas conversas telefônicas. Você mencionou que havia certas coisas sobre ela que reforçavam a atração. Ela era deslumbrante, totalmente deslumbrante. Seu cabelo era castanho avermelhado, encaracolado, e ela era pura, inocente, muito bonita. Era como uma mistura de mulher e criança. Fale sobre essa inocência bem infantil. Parece que isso significou muito para você no começo. Significou. Eu tinha um sentimento de identificação com certos aspectos da vida dela. Ela tinha uma aparência que me atraía bastante. Suas lembranças dela são lúcidas. Ele se recorda de todos os detalhes. Até hoje, Bardo fantasia com Rebecca. Mas há alguns perseguidores que não são motivados apenas pela fantasia, mas também pelo vício, como Mark David Chapman. Ele nutriu rancor por sua vítima durante 14 anos e acabou matando um dos músicos mais amados do mundo. Perseguidores são assassinos dissimulados. Eles são sorrateiros e rastreiam secretamente suas vítimas antes de atacar. Na raiz de seu problema está a obsessão. Um dos perseguidores mais obsessivos é Mark David Chapman. Eu me mirei nas costas dele e puxei o gatilho 5 vezes. No dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi morto a tiros diante do prédio onde morava em Nova York. Em todo o mundo, fãs em luto ficaram indignados e se perguntavam por que alguém mataria o ex-Beatle. Nós prendemos Mark David Chapman pelo assassinato de John Lennon. Chapman é um fã declarado dos Beatles. Lennon foi seu herói de infância. Por que ele se voltou contra o astro do rock? Para responder esta pergunta, o Dr. Stone vasculha o passado de Chapman. Ao estudar o caso Chapman, descubro uma história amaldiçoada por conflitos internos, obsessões e vícios. Chapman adorava os Beatles desde os 8 anos de idade. Ele ouve seus discos continuamente e chega a fantasiar que se tornará o 5º membro da banda. Ele adora a ideia da fama. É uma maneira de fugir dos problemas que tem em casa. Seus pais brigam violentamente sem parar. Chapman se afasta deles através da música e de um mundo imaginário. Nele, Chapman é o rei de uma vila de pequenas pessoas. E elas falam com ele. As vozes alucinatórias sugerem sintomas de esquizofrenia. As vozes o confundem, embaçando o limite entre realidade e fantasia. Chapman tenta silenciar as vozes. Ele mergulha na religião. Mas as vozes persistem. Mais tarde, ele apela para as drogas e o álcool e se afunda cada vez mais na igreja. Chapman apresenta sinais de uma personalidade adicta. Os adictos são obsessivos. Eles se agarram às coisas que fornecem propósito e prazer. No caso de Chapman, a religião e a música se tornaram suas fixações, e ele faria qualquer coisa para protegê-las.
1966. Os Beatles estão no auge da fama. Mas Lennon desagrada alguns fãs ao declarar que a banda é mais popular que Jesus. Chapman está entre os que ficam indignados. Ele se sente ofendido com as palavras de Lennon. Com certeza, esse foi um momento definitivo na vida de Chapman. Ele era fanático pelos Beatles e pela igreja. Agora, essas duas coisas haviam entrado em disputa e o conflito o corroeu por dentro. Incapaz de lidar com ele, sua personalidade adicta se volta para uma nova fixação: destruir Lennon. De alguma maneira, isso reconciliaria seu conflito interno. Durante 14 anos, Chapman alimenta o ressentimento em relação a Lennon. Em 1980, ele sai de sua casa em Honolulu e vai para Nova York 2 vezes. Em ambas as viagens, ele espreita o bairro do cantor. Durante a noite, ele volta para seu hotel e traça um plano para assassinar John Lennon. Ele passa 3 meses arquitetando o plano. No mês de dezembro daquele ano, Chapman faz sua terceira e última viagem a Nova York. Ele está determinado a acertar as contas com Lennon. Mark David Chapman está obcecado por uma ideia: assassinar o cantor John Lennon. O pensamento o entusiasma. Sua longa obsessão termina no dia 8 de dezembro de 1980. Chapman acorda em seu hotel em Nova York, coloca seus objetos pessoais na penteadeira e rabisca a palavra Lennon na Bíblia. Às 11 horas da manhã, Chapman deixa o hotel e espera Lennon diante do seu prédio. Apesar de tudo, sendo ainda um fã, ele pede para o ex-Beatle autografar um disco. O cantor dá o autógrafo e vai embora. 12 horas depois, Lennon volta para casa e Chapman atira 5 vezes. Por que Chapman não conseguia esquecer esse rancor de 14 anos? O que o levou a matar? Procurando responder a essas perguntas, o Dr. Stone ouve as fitas gravadas após a prisão de Chapman. Eu matei John Lennon porque não conseguia mais ser um João Ninguém. Eu tinha que mudar. Eu tinha que viver. Eu precisava renascer. Ao ouvir esta fita, fica claro que Chapman foi levado pela necessidade da fama. Eu só enxergava uma única solução para renascer: ser o assassino do John Lennon. E foi o que eu me tornei. Como a maioria dos perseguidores, Chapman era obsessivo e tinha uma ideia fixa. Sua obsessão em matar Lennon foi guiada pelo desejo de atenção, pela necessidade de inflar seu ego. Analisando o caso Chapman, o Dr. Stone o coloca em seu índice da maldade. Chapman tinha mais contato com a realidade do que Bardo, o que o coloca no nível mais alto da escala. Mas ele matou uma só pessoa, diferentemente de Farley. É por isso que eu o coloco no nível 7. Os assassinos nesta categoria são extremamente narcisistas, maquinadores e levados pelo ressentimento. Mas o que tornou Chapman propenso à violência? Sua personalidade adicta foi um fator determinante? Cientistas descobriram que perseguidores se comportam como adictos. Eles são obcecados pelos seus desejos. Os anseios nunca terminam. Eles vivem para a próxima dose. Para explorar as motivações por trás do ato de perseguir, os cientistas recorrem às pesquisas sobre vícios, como o jogo.
Para entender o mecanismo neurológico básico da perseguição, podemos usar outros vícios comportamentais, como o jogo patológico. Sabemos que perseguidores têm muitas características impulsivas e agressivas. Há diferentes sistemas ou mecanismos cerebrais envolvidos. O Dr. Eric Hollander, catedrático de psiquiatria da Escola de Medicina Monte Sinai, estuda várias formas de vícios. Num de seus estudos, Hollander examina como viciados em jogo reagem neurologicamente durante 2 partidas de 21. Em cada uma, injeta-se nos indivíduos um radioisótopo que adere ao açúcar no sangue. Depois eles jogam 21 num videogame. No primeiro dia, eles jogam por pontos. A atividade cerebral é registrada em imagens de tomografia por emissão de pósitrons através do isótopo. Elas mostram reações neurológicas mínimas. No dia seguinte, eles jogam a dinheiro. Dessa vez, a atividade cerebral é intensa nas áreas responsáveis pelas emoções e pelo prazer. Jogadores patológicos que jogam por recompensas financeiras ficam muito mais comprometidos emocionalmente. Eles ficam bastante estimulados e ativam regiões do córtex envolvidas na atenção e na vigilância. Os adictos têm um grande desejo por recompensas. Para jogadores, a recompensa é o dinheiro. O estudo de Hollander oferece pistas sobre por que o adicto e talvez o perseguidor não conseguem parar. Ele acredita que o córtex pré-frontal do cérebro, que governa a razão e regula a impulsividade, é menos ativo nos adictos. A menos que haja uma falha no mecanismo de repressão frontal que diz pare, espere, algo ruim pode acontecer no futuro. Com o passar do tempo, o cérebro do adicto vai perdendo a sensibilidade e precisa de estímulos cada vez mais fortes para alcançar a sensação na intensidade desejada. Às vezes, as pessoas aumentam os riscos. Elas começam a ter um comportamento cada vez mais perigoso para conseguir o mesmo nível de estimulação. Mas o que torna os perseguidores mais perigosos que a maioria dos adictos é o fato de que suas ações prejudicam não apenas eles mesmos, mas também suas vítimas inocentes. E o vício do assassino perseguidor Mark David Chapman tirou a vida de uma lenda da música. Casos de perseguição são comuns. Mais de 1 milhão de norte-americanos são perseguidos todos os anos. Perseguidores podem ser amantes ciumentos, conhecidos apaixonados e até mesmo admiradores secretos. Dentro de cada um deles há uma fantasia que se torna obsessiva. Os perseguidores mais comuns são ex-amantes. O ciúme alimenta suas obsessões. 1993. William Brunner se recusa a deixar a ex-mulher em paz. Após ser abandonado, ele a persegue durante 5 meses. A perseguição termina quando ele mata a mulher a tiros em plena luz do dia. Hoje, ele cumpre pena de 25 anos na Flórida. Brunner ainda fala sobre a ex-esposa no presente. Hector Rivas não consegue reconquistar a ex-namorada. O casal passou pouco tempo junto, mas Rivas a persegue durante meses após a separação. Em 1987, ele finalmente a estrangula com o cinto do seu roupão de banho em sua própria casa em Nova York. E em 1999, Augustin Garcia atormenta a ex-namorada porque ela vai se casar com outro homem. No dia do casamento, Garcia mata a noiva a tiros. Ele é condenado à prisão perpétua. O ex-parceiro obsessivo é o tipo mais comum de perseguidor e quase sempre o mais trágico. Um coração partido dói e pode incitar crimes passionais. A necessidade de possuir e conquistar o ex-amante toma conta. É a única maneira que aquela pessoa tem de recuperar o controle. E quanto mais a vítima resiste, maior a violência desencadeada.
Mas os amantes ciumentos não são os perseguidores mais perigosos. Os piores são aqueles cuja perseguição é alimentada por doenças mentais. Michigan, 1996. Gerald Atkins está louco por Deborah Myers. Para consumar seu amor, ele compra uma aliança de noivado. Em seus sonhos, eles se casarão e viverão juntos. Ele a protegerá e cuidará dela. Mas Deborah não conhece os planos de Atkins. Na realidade, ela não sabe sequer seu sobrenome. Os dois se conhecem num bar, e ela o dispensa. Atkins não desiste e acredita que Deborah está resistindo sob a influência de inimigos. Ele se prepara para massacrá-los, matando um e ferindo 3. Ao examinar o caso Atkins, o Dr. Stone descobre detalhes surpreendentes. Este não é um crime passional. As motivações de Atkins são muito mais distorcidas e traiçoeiras. Atkins não é apenas um perseguidor obsessivo. É perturbado, egocêntrico e muito paranoico. O Dr. Stone observa esse comportamento enquanto assiste à confissão de Atkins para a polícia. Eu me apaixonei por uma mulher que eu conheci e... Foi recíproco? Foi sim. E o problema foi que ela não podia corresponder. Ela estava com medo, muito medo. Mas só que ela não tinha medo de mim. Ela tinha medo de outra coisa. Seus pensamentos incoerentes e suas fobias indicam alguma doença mental. Mas quando Atkins começa a falar sobre sua teoria da conspiração em relação a Deborah, as peças começam a se encaixar. Você descobriu do quê? Descobri sim. Do quê? Ela tinha medo dos figurões do Ford e também dos comitês de ação política. O que você fez foi uma declaração dos seus sentimentos por ela? Uma prova do seu amor? Foi. Estas fitas mostram que Gerald Atkins claramente acredita em suas ações. Ele sente que elas são justificadas porque acha que está protegendo Deborah Myers. Na realidade, ela mal o conhecia. Sua certeza de que eles se amavam reciprocamente aponta para um transtorno delirante. Mais tarde, uma avaliação psiquiátrica revela que Atkins sofre de erotomania, a falsa crença de que a pessoa é amada por um estranho. A seguir, o Dr. Stone explora este raro transtorno e o passado de Atkins para entender o que o levou a matar. Gerald Atkins acredita que precisa salvar sua futura noiva, Deborah Myers. Mas, na realidade, sofre de um transtorno delirante específico de perseguidores. Erotomania, a falsa crença de que a pessoa é amada por outra, normalmente um estranho. A erotomania é um transtorno delirante grave. Os perseguidores erotomaníacos nunca questionam o amor da vítima por eles, por mais irreal que seja. Ao invés disso, eles criam conspirações sobre pessoas que os perseguem. E às vezes culpam os outros à sua volta. Isso pode desencadear uma violência extrema. Para entender as raízes da sua erotomania, o Dr. Stone explora o passado de Atkins. Ele descobre um histórico de violência. Quando era adolescente, Atkins cumpre pena por invadir e vandalizar escolas. Aos 18 anos, é preso por atirar ao acaso nas ruas. Talvez ele estivesse atacando seus pais violentos. Os maus tratos à criança sempre produzem cicatrizes emocionais. Eles podem afetar a consciência do eu, o ego da criança. Às vezes, isso resulta em fantasias ativas, nas quais esses indivíduos ocupam um lugar mais importante no mundo.
Mas o que desencadeia a erotomania? Não sabemos precisamente quais são as causas da erotomania. O que se sabe é que os erotomaníacos acreditam que um ato de loucura ou um ato contra terceiros pode, de alguma maneira, proteger seu objeto de desejo e restaurar a fantasia de ser amado. Ao examinar o caso Atkins, Stone descobre como ele ficou obcecado por Deborah. Ele a vê num bar e tenta cortejá-la repetidas vezes. Ela rejeita categoricamente seus avanços. Mas Atkins entende a rejeição como um pedido de ajuda. Ele acredita que os colegas de trabalho de Deborah numa fábrica de automóveis a controlam e mantêm o casal separado. 14 de novembro de 1996. Atkins entra intempestivamente na fábrica e dispara 300 vezes. 3 funcionários são feridos. O chefe de Deborah é assassinado. Atkins tenta fugir, mas é preso e acaba sendo condenado à prisão perpétua. 26 acusações. Primeira acusação, tentativa de homicídio premeditado. Considerando os crimes de Atkins, o Dr. Stone o coloca em seu índice da maldade. Mesmo matando uma única pessoa, Atkins tem um longo histórico de violência. E é muito mais psicopata do que Chapman, Bardo ou Farley. Embora sofra de um transtorno delirante raro, Atkins não demonstrou remorso pelos crimes e chegou a se gabar deles para a polícia. Por esses motivos, eu o coloco no nível 16. Ele não é simplesmente um perseguidor extremo, mas tem inclinações perversas e, portanto, pertence ao topo do índice da maldade. Os perseguidores permeiam nossa sociedade. Eles estão em toda parte. Mas pessoas como Farley, Bardo, Chapman e Atkins não conseguem esquecer e farão qualquer coisa para ter seu objeto de desejo. Mania, fúria e vícios ofuscam a razão e o senso de realidade desses perseguidores. Embora esses assassinos estejam presos, seu terror ainda permanece e assusta todos nós. Não sabemos quem está à espreita nas ruas, procurando a próxima vítima. Os elementos de fantasia e desejo que levam as pessoas a desenvolverem obsessões estão presentes em todos nós. O Dr. Michael Stone continua a estudar a loucura e as motivações dos perseguidores para entender melhor onde eles se encaixam no seu índice da maldade.